Bem-vindos ao canal Fabiola na Costura. O tutorial de hoje será dessa linda saia midi evasê com recortes e cós. Para fazer essa saia eu usei 1,5 m de couro fake e eu vou usar um molde de saia evasê com recortes. Se você quiser saber como eu fiz esse molde, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo dessa modelagem. Para começar o corte, eu dobro o tecido no meio com o direito virado para dentro. Eu posiciono o meu molde dessa forma sobre o tecido, deixando a parte da frente na dobra e a parte das costas na lateral. Começo cortando o meu tecido pela parte das costas, mas eu resolvi deixar uma margem de 5 cm na barra e para o centro das costas eu deixo uma margem de 2 cm. Molde marcado, agora é só cortar. Observe que eu colei todas as partes com durex, porque esse tecido, couro fake, ele não pode ser alfinetado, porque se ele furar, fica marcado. Então, eu colei todo o molde com durex, para ficar fácil, para ele não ficar soltando na hora de eu cortar. Aí é só cortar deixando 1 cm de margem para todos os lados. Só relembrando que para a barra eu deixei 5 cm e no centro das costas 2 cm. A parte do retalho que sobra, eu vou cortar agora o cós. Com o tecido dobrado 2 vezes, eu posiciono o meu cós sobre ele. Também colo esse cós com durex, lembrando que eu não posso alfinetar esse tecido. E venho cortando, deixando 1 cm de margem na parte de cima e na parte de baixo. E 5 cm para a margem lateral. Eu uso o primeiro cós cortado para fazer o corte dos demais. Eu faço esse processo 4 vezes. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e também deixar seu like, ok? Eu vou começar costurando pela parte da frente. Eu abro o centro da frente para o lado direito e uno as laterais, direito com direito. Para fazer essa costura, eu uso a linha comum mesmo, a distância de um pé de máquina e a largura do ponto número 3. Parte da frente já costurada, agora eu vou fazer a parte das costas. Na parte das costas, eu começo pelo centro das costas. Lembra que eu deixei uma margem de 2 cm? Então, eu marco bem direitinho com giz. Marco também a distância que eu vou deixar do zíper. Para esse modelo, eu usei um zíper de 25 cm. Faço essa costura até aquela marcação que eu deixei da abertura do zíper. Só lembrando que esse zíper continua na parte do cós, então eu tenho que fazer o desconto do cós na hora de marcar a parte de baixo do zíper. Com o centro das costas já costurado, agora é hora de prender as laterais, lateral direita e lateral esquerda. Coloco direito com direito e faço a costura. Assim fica depois de costurado. Na hora de prender os cós das costas, eu divido ele no meio. Lembra que eu cortei ele com 5 cm maior do que o molde? Então, vai dar certinho o tamanho que eu vou precisar. E vou prender direito com direito, no lado direito e esquerdo com esquerdo no lado esquerdo. Para o cós da frente, primeiro eu dobro a minha frente bem no meio, centralizo ela, faço um pique e vou fazer esse mesmo processo na parte do cós. Dobro ele no meio, centralizo a minha peça, dou um pique na parte de baixo e na parte de cima. Com essa super dica, você vai ver que vai ficar muito mais fácil na hora de eu prender o cós no lugar. Veja que eu começo fazendo a união de pique com pique e começo a costurar do pique para frente. Um dos lados já costurado, agora eu vou costurar a outra parte do pique para frente novamente. Fazendo desse jeito, não tem como errar na costura do cós. Ele não fica retorcido e também não fica desalinhado de jeito nenhum. Para costurar o cós das costas, eu começo da parte do centro para fora. Uno direito com direito e venho fazendo essa costura. Com o cós já preso no lugar, agora eu vou colocar o zíper na parte das costas. Eu abro essa costura do meio com a mão mesmo, porque esse tecido também não pode passar ferro. Colo essa abertura toda com durex, do jeito que vocês estão vendo na imagem. Inclusive a parte que ficou aberta, que eu vou colocar o zíper, ela tem que estar bem alinhada com a parte de baixo. Venho posicionando o meu zíper bem no centro dessa dobra, o meio do zíper no centro da dobra. Com o zíper já alinhado, eu alfineto ele, mas observe, eu alfineto na parte que sobra para dentro do tecido.
Eu alfineto ele dos dois lados. O zíper já estando alfinetado, eu venho tirando o durex que eu usei para abrir a costura. Para costurar esse zíper, eu vou usar esse tipo de pé de máquina. Este pezinho é próprio para pregar zíper, ok? Encaixo ele ali no centro do meu zíper e venho costurando normalmente. Outra super dica, o zíper também a gente não pode esquecer de arrematar, viu? Nem o começo, nem o fim. Costuro bem devagar, costuro um pedacinho, tiro o alfinete, alinho também a parte da costura do cos para cima e venho fazendo essa costura bem direitinho. Venho fazendo o mesmo processo do outro lado do zíper. Uma outra super dica que eu dou para você que é iniciante é sempre comprar um zíper do tamanho maior do que você precisa. Deixe a parte do acabamento para baixo e a sobra sempre para cima. O zíper finalizado, ele fica desse jeito. Olha que bem acabado, gente. Olha que maravilha, como corre bem esse cursor. Agora só falta finalizar o cos, prendendo a parte de cima. Eu começo cortando o excesso de zíper, deixando aí uns 2 dedos ainda para cima do cos. E com o zíper aberto até o final, eu vou começar a prender esse cos na parte de cima. Eu faço a união direito com direito, aí é só prender na costura. Sempre começo costurando da parte do centro das costas para fora, não esquecendo de prender o zíper bem direitinho. A distância que eu deixo também é um pé de máquina e muito importante, não esquecer de jeito nenhum de arrematar, gente, o início e o final dessa peça. Para prender a segunda parte do cos da frente também é muito fácil, é só alinhar ali porque eles estão cortados do mesmo tamanho e vir costurando com a distância de um pé de máquina. Eu também faço uma costura de reforço na parte de dentro do cos. Eu viro o acabamento para o lado dele e venho costurando bem na borda, prendendo o acabamento no lado de dentro do cos. Veja como fica essa costura. Essa costura de reforço eu também faço na parte das costas, sempre prendendo o acabamento para o lado de dentro do cos. Para fechar as laterais da saia, eu uno o direito das costas com o direito da frente. Faço a coincidência ali de costura com costura, lembrando que eu não posso alfinetar esse tipo de tecido, porque ele fura e fica marcado. E faço a costura na lateral com a distância de um pé de máquina. Outra dica super legal também, essa parte do acabamento do encontro da saia e do cos, eu sempre coloco ela virada para o lado do cos. Assim eu consigo deixá-la embutida e o acabamento fica muito mais bonito. Para finalizar o acabamento da parte das costas, eu faço a dobra do cos bem rente à costura, lembrando que eu tenho o zíper aí na frente. E já fiz a costura de reforço prendendo o acabamento no cos. E faço outra costura bem rente à costura que eu prendi o zíper, usando aquele mesmo pé de máquina que eu usei para prender o zíper. Veja como fica essa costura. E para revirar o cos, eu dobro bem rente à costura, essa parte do acabamento, e dou uma empurradinha com a mão mesmo, ajeitando ali essa parte de dentro. Finalizado, gente, fica desse jeito. Olha que lindo, olha que acabamento legal. E para dar um charme nessa peça, um toque de elegância, eu também faço uma costura nessa parte de cima do cos. É como se fosse uma costura de pesponto, mas eu uso a mesma linha que eu costurei a parte de dentro, só a largura do ponto que eu aumento um pouquinho, eu uso o ponto número 4. Faço também essa mesma costura na parte de baixo do cos, com a distância sempre de um pé de máquina, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Ainda na parte do cos, eu faço uma costura bem rente a essa costura de união entre o cos e a saia. É bem no meiozinho mesmo, reparem. Essa costura é para deixar o acabamento do cos embutido na parte de cima. Depois do cos finalizado, ele fica dessa forma. O acabamento fica todo embutido para dentro dele. E o legal desse tecido é que ele não precisa fazer acabamento com overlock, pois ele não desfia. É maravilhoso. Veja como ficou o cos pelo lado direito. Olha que bem acabado.
A barra eu só acerto alguns pontos que ficam no final e também não faço costura nenhuma. E finalmente ficou pronta a minha saia evasê midi com recorte e cos. Linda, fácil de fazer, acabamento muito prático. Eu amei fazer esse modelo. Me diz aí, vocês gostaram? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.